Bom, então hoje a gente vai ver a última estrutura de dados que permite inserção, busca, remoção, que é usada exatamente para isso. A gente tem uma coleção de dados e a gente quer guardar essa coleção de dados numa estrutura de dados que seja rápido, o acesso, inserção, remoção. Tá? Então, a estrutura chama tabela de espalhamento. Tá? Então, um exemplo do que você poderia querer usar isso. Tá? Então, imagina que eu quero contar o número de ocorrências de cada palavra que tem em uma biblioteca. Eu quero pegar cada livro e ver quantas vezes aparece cada palavra em cada livro. Tá? Então, no português tem, sei lá, milhares de palavras, mais ou menos 465 mil, que eu pesquisei. Tá? Só que aqui, se você pegar a biblioteca central ali e ver a quantidade de livros, a quantidade de palavras que tem desses livros, sei lá, milhões de ocorrências dessas palavras. Tá? Então, podia ser que eu fosse lá e olhasse, dia aparece 6 vezes, escola aparece 13 vezes, gratuito 1 vez, ilha 8, jeito 5, lata 2. Tá? Então, eu gostaria de acessar a palavra, eu queria acessar uma palavra como se fosse num vetor. Tá? Então, no vetor eu vou lá e faço B de 10. Né? Só que a gente sabe que aqui tem que ser inteiro, não negativo. Certo? Imagina que eu pudesse fazer B de ilha. Tá? Parece estranho, eu não posso fazer isso em C, mas eu posso fazer isso em outras linguagens. Tá? Por exemplo, Python eu consigo fazer isso. Em C++ também eu consigo fazer isso. Tá? Mas não necessariamente essa estrutura é um vetor. Parece que eu estou acessando um vetor, então parece que eu estou indo na posição ilha do vetor, mas a forma de estruturar isso não é como um vetor indexado de 0 até n. Tá? Eu poderia usar uma árvore binária, uma árvore de busca, uma árvore binária de busca, para simular esse cara aqui. Eu não vou conseguir fazer com colchete de C, mas basta fazer um método. Tá? Então eu posso buscar por ilha na minha árvore e eu posso associar um valor à ilha na minha árvore. Então lá na minha árvore eu tenho lá um char estrela, palavra, e um int ocorrências. Tá? Além de ter o filho esquerdo e o filho direito. Então eu poderia ter isso lá, então eu posso inserir uma nova palavra com um certo número de ocorrências, eu posso buscar uma palavra para descobrir o número de ocorrências, eu posso atualizar o número de ocorrências de uma palavra. São as coisas que eu posso fazer no vetor, certo? No vetor eu posso procurar por ilha para ver quantas ocorrências de ilha tem esse vetor, ou eu posso ir lá e fazer B de ilha igual a 8. Então eu vou atribuir a posição ilha desse vetor. Tá? Não dá para fazer isso em C. Mas tem linguagens que permitem fazer isso. Como que elas permitem fazer isso? Bom, de várias formas, uma delas poderia ser através de árvore. Tá? A gente vai ver uma outra forma de fazer isso hoje. Tá? Então, uma opção para fazer isso seria pôr num vetor. Então eu faço um vetorzinho de itens lá. Cada item tem a palavra e o número de ocorrências dessa palavra. Se eu for acessar, então se eu fosse procurar a ilha no meu vetor para saber quantas ocorrências tem, isso demoraria O de n. Eu tenho que percorrer o vetor inteiro e achar onde está a ilha. Se eu fosse fazer, for falar que tem 8 ocorrências de ilha, eu tenho que percorrer o vetor, achar onde está a ilha e mudar quantas ocorrências tem lá. Tá? Se eu for inserir a palavra, porque talvez ela não esteja no vetor, eu tenho que fazer isso. Desculpa, a inserção é em O de 1. Tá? Eu insiro ela lá no final da palavra. O vetor não está ordenado. No final do vetor. Como não está ordenado, eu posso inserir lá no final. Tá? Em O de 1.
talvez eu precise ainda de um vetor dinâmico, porque pode ser que eu queira, talvez eu vá estourar o tamanho do vetor, então tem que colocar ele de novo. Eu posso usar um vetor ordenado. Tá? Com um vetor ordenado, eu acho a palavra ilha ordenada por palavra, tá? Ordenado lexicograficamente. Eu acho a palavra ilha nele em odd log de n. Tá? E, bom, se eu acho, eu consigo atualizar o valor que está associado à ilha também em tempo log de n. Tá? Então é só achar e devolver o número de ocorrências ou achar e alterar o número de ocorrências. Tá? Inserir um novo, aí sim leva a odd n, porque se eu vou inserir ordenado, eu posso ter que deslocar todo mundo para a direita para abrir espaço para inserir esse cara. Tá? E a gente viu na penúltima aula as árvores rubro-negras. Então eu podia usar uma árvore rubro-negra ou qualquer outra árvore binária de busca balanceada, e aí eu consigo fazer acesso, escrita e inserção em tempo odd log de n. Então eu consigo melhorar essa qualidade do vetor ordenado. Eu faço todas as operações agora em log de n. Tá? E a pergunta é, será que a gente consegue fazer em odd 1? Tempo constante. Eu quero a palavra ilha e eu acho ela em tempo constante. Tá? Constante pode ser um pouco grande, pode ser 10, 20, sei lá. Mas eu quero fazer em tempo odd 1. Tá? Essa é a ideia da aula de hoje. Note que num vetor, B de 10 é uma coisa que eu acho em tempo constante. Tá? Eu só pego a posição onde B começa, o endereço onde B começa, somo 10 posições, eu sei qual é aquela posição. Então, já só ir lá na memória e pegar. Tá? Então, o vetor me dá acesso em tempo constante, só que o índice dele tem que ser um número. Não posso ter um índice que é uma palavra, ou uma struct qualquer. Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Bom, se eu tivesse só uma palavra começando com cada letra do alfabeto, era bem fácil fazer isso. Eu fazia um vetor de 26, tamanho 26. Certo? E aí, bom, dia, se for a única palavra com D, eu ponho na posição 3, porque D é a quarta letra do alfabeto. Escola, eu coloco na posição 4, porque E é a quinta letra do alfabeto. E assim por diante. Então, se eu tivesse uma palavra só de cada letra, era bem fácil resolver esse problema. Tá? Só guardar. Então, você me dá uma palavra qualquer, tá? Sei lá, anticonstitucionalissimamente, tá, uma palavra gigante, mas eu olho a primeira letra e vejo, a primeira letra é A. Então, eu vou na posição 0 desse vetor e vejo se anticonstitucionalissimamente está nessa posição ou não. Tá bom? Então você tem um vetor de 24, 26 posições, sei lá. Quantas letras do alfabeto você quer considerar? Bom, e se eu tiver palavras que começam com a mesma letra? Tá? Então uma ideia é ter uma lista ligada para cada letra. Tá? Então, eu tenho um vetor, esse vetor tem ponteiros, tá? Um vetor de ponteiros. Cada posição do vetor aponta para uma lista ligada de palavras. E aqui eu não estou colocando o número de ocorrências de palavra, mas você podia pensar que lá dentro é uma struct desse tipo. Tem o dia e tem o número de ocorrências, ou tem outras coisas associadas com o dia. Tá? Ou você tem ou você quer guardar alunos e as informações associadas ao aluno. Tá? Então a minha palavra aqui está sendo minha chave de busca. Mas aí, tipo, no ilha ali, se tivesse uma palavra, outra palavra com ilha. Então, aí o que eu continuaria na mesma linha? Isso, se eu tiver, por exemplo, se eu tiver uma palavra com B, bala, então o B vai na posição 1, certo? Antes era null, então tudo bem, é só colocar. Então eu olho o B, olho a primeira posição, né, veja a primeira letra, é o B, descubro qual que é a posição que eu tenho que vir aqui, descobri que é a posição 1, tem null aqui, eu simplesmente faço apontar para a bala. Tá?
E se eu for inserir Bela, eu descubro a posição a partir da primeira letra, tá? Só que aí tem o que a gente chama de uma colisão. Tá? Eu gostaria de inserir nessa posição, mas já tem alguém lá. Tá? Então, eu insiro aqui no começo da lista ligada. Então, agora eu fico com Bela e Bala nessa lista. Eu insiro no começo, que é mais rápido do que inserir no fim. Porque eu só quero inserir. A ordem não importa. Tá? E aí eu posso inserir bolo, boca, broca, tá? Só que aí você começa a ver que essa estrutura ficou bem ruim, né? Porque agora tem um monte de palavras com B, então essa lista ficou enorme. Tá? Então, se eu quiser ver o número de ocorrências de bala, eu vou ter que vir aqui, certo? Então, você me dá a palavra bala, eu olho a primeira letra é B, eu venho na posição do B, e eu tenho que percorrer toda a lista para achar a bala. Isso demora. Então, isso aqui só é uma boa ideia se essas listas fossem muito curtinhas. Tivesse 2, 3 elementos. Se essa lista tiver N elementos, imagina, você foi lá na biblioteca, foi pegar as ocorrências das palavras, e infelizmente na língua portuguesa toda palavra começa com B. Aí todas as palavras estariam na mesma lista. E aí você tem uma lista ligada. E aí você demora O de N para achar um cara nessa lista. Tá? Então a ideia é ter poucos elementos em cada uma dessas listas. Então essa ideia de usar a primeira letra não é boa. Bom, por exemplo, digamos que eu fosse fazer alguma coisa com RA dos alunos. Eu olho o primeiro dígito do RA dos alunos. Todo mundo tem dígito 1 no RA. Eu já tive aluno com dígito 0. Mas, sei lá, talvez a pessoa já estava mais pro fim do curso, alguma coisa assim. Mas quase todo mundo tem dígito 1. Então você vai ter quase todos os alunos do Unicamp na lista do 1 e todos os outros na lista do 0. O estudo de dados é bem ruim. Tá? Então é isso que eu quero evitar. Tá? Então, a ideia é tentar espalhar melhor. Tá? Todas as palavras com B ficaram no mesmo lugar, e isso é ruim. Então eu quero espalhar elas por essa tabela. Por isso que a gente chama isso de uma tabela de espalhamento. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar um hash da chave. Tá? A chave para a gente é a palavra, a chave de busca. Tá? E o hash, eu vou associar um número para cada palavra. Tá? Então, cada palavra vai ganhar um número. Então, eu tenho uma função que olha para a palavra e diz um número para ela. Tá? No slide anterior, eu fiz isso. O hash de bolo é olhar primeiro o caractere, ver que é B, B está associado com 1. O hash de escola é olhar o primeiro caractere, que é E, e E está associado com 4. Tá? Então, para cada palavra, eu tenho uma função que eu estou aplicando nessa palavra e isso me dá um número. Tá? Então, isso aqui é o hash. Tá? Então, eu vou associar, por exemplo, a minha tabela aqui tem 9 posições. Tá? Números de 0 a 8. Então, eu vou pegar uma chave e vou associar ela a algum número entre 0 e 8. Tá? Que vai dizer qual lista essa chave tem que ser inserida. Tá? Então, digamos que o hash de broca seja 3. Tá? Como é que calcula o hash? A gente entra nisso daqui a pouco. Mas digamos que o hash de broca é 3, eu insiro broca na lista do 3. Aí o hash de boca pode ser diferente do hash de broca, dependendo de como eu fiz o hash. Tá? Digamos que cai em 0, então eu insiro lá na posição 0. O hash de bolo pode ser 5, eu insiro na posição 5. O hash de bela pode ser 2, eu insiro na posição 2. O hash de bala pode ser 0. Boca também tinha hash 0. Tudo bem, eu tive uma colisão. Eu vou ter que inserir na lista. Eu vou ficar com 2 palavras na lista. Tá? O hash de dia pode ser 2. Então você insere, fica na mesma lista dia e bela. Tá? O hash de escola pode ser 7. Então escola aqui.
hash de gratuito pode ser 0, insiro lá. Hash de ilha pode ser 6, insiro aqui. Assim, eu vi que, por exemplo, na linha 0 ali do vetor, já tem 3. E na linha 1 não tem nenhum. Um hash em que, tipo, para ele começar a colocar um segundo elemento numa mesma lista, tá completo é melhor do que um cara que não. Não sei se... Não, então, a questão é a seguinte. Tudo depende de como você vai definir essa função H. Tá? Agora, essa função H, ela sempre dá a mesma resposta. Então ela não pode olhar e falar, já tem um monte de caras com 0, o hash de gratuito é 0, mas 0 tem muito, então eu vou para 8, que não tem ninguém. Tem que ser uma função determinística, assim, eu te dou a palavra, ela me dá um número. Então, pode parecer ruim que eu coloquei 3 caras aqui. Tá? A gente vai discutir um pouco sobre isso, mas note que eu estou numa situação melhor do que eu estava no slide anterior. Tá? Então eu tenho um monte de palavras com B, mas eu espalhei essas palavras com B melhor no meu vetor do que eu tinha antes. Tá? O outro era muito simples, a função de hash. Vai depender do tamanho do vetor, mas fixar o tamanho do vetor ela é determinística. Ela depende só do tamanho do vetor e de qual é a palavra. E, em geral, a gente considera o tamanho do vetor fixo. Mas tem comum. Passar por cima. Ficou mais ou menos claro para eu aqui? Tá. Então, a minha estrutura vai ser essa. Tá? Eu vou ter uma função que, dada uma palavra, ou não precisava ser string, tá? Podia ser uma struct, podia ser um número, podia ser várias coisas. Mas, de alguma forma, eu pego essa informação, calculo uma função, tá? Que me dá um número que é um índice válido desse meu vetor de listas ligadas, e aí eu insiro nessa lista. Bem, essa é a ideia de tabela de hash. Então agora a gente tem que discutir as funções de hash. Tá? Então uma função de hashing, ela pega um elemento de um certo conjunto. Tá? Então esse elemento pode ser strings, pode ser números inteiros, pode ser números double, pode ser um arquivo, pode ser uma struct aluno, pode ser uma struct dia, mês, ano, tá? Qualquer coisa do tipo. E associa um número inteiro, tá? Entre 0 e um tamanho conhecido, que vai ser o tamanho da minha tabela de espalhamento. Tá? E a tabela de espalhamento, ela é um tipo abstrato de dados para a gente buscar em conjuntos dinâmicos, que eu quero dizer conjuntos dinâmicos, aqueles que eu posso inserir e remover elementos. Então, esse conjunto varia com o tempo. Tá? Eu posso inserir coisas, aí ele cresce, aí eu removo coisas, ele diminui, então é um conjunto dinâmico. Tá? E que a implementação desse tipo abstrato de dados tem algumas propriedades. Tá? Então, os meus dados, eles são acessados por um vetor de tamanho conhecido. Então eu tenho esse tamanho da tabela de hash. Tá? No slide anterior eu tinha 9 posições lá na tabela de hash. Tá? Então eu tenho uma tabela. E qual é a posição? Qual a posição do vetor que eu vou procurar o elemento é dado por uma função de hash. Tá? Que eu escolhi lá. Tem várias opções de função de hash, a gente vai ver elas. Tá, então isso aqui é uma tabela de hash. Eu tenho uma tabela, um vetor, tá? E o elemento em qual posição do vetor está depende da função de hash. Então, tem algumas coisas que eu preciso para a tabela de hash. Tá? Uma delas é, eu preciso ter uma estimativa do tamanho do conjunto de dados que eu vou armazenar. Tá? Então, quando eu falei de árvore negra, eu posso guardar 2 elementos, 10 elementos, 10 trilhões de elementos. Tá? Quando eu falo de tabela de espalhamento, eu tenho que ter uma estimativa de quanto que eu vou guardar. Eu tenho que saber se é 10 ou se é 10 trilhões. Tá? Porque isso vai fazer diferença no tempo de execução do meu programa. Tá? O tempo das operações
que eu vou rodar, eu falei, eu quero fazer isso em O de 1. Eu não vou fazer isso em O de 1, tá? O tempo, mas eu vou fazer uma coisa que vai ser praticamente O de 1, eu vou chegar lá. O tempo vai depender de quão boa é essa função de hash. Então, se a minha função de hash espalha bem os itens na tabela, o tempo vai ser quase O de 1. Tá? Se eu tiver N itens na minha tabela, e a tabela tiver tamanho M, o tempo de acesso vai ser calcular a função de hash. Tá? Então, se me dá a palavra ilha, eu tenho que calcular a função de hash da palavra ilha. Isso demora algum tempo. Tá? Depois que eu tenho o hash, se ele espalha bem, eu levo o tempo N dividido por M para acessar a posição. Tá? Então, bom, não se esqueçam de votar até 5 horas da tarde. Eu só achei curioso que eles não falam por onde votam. Eles falam que votam... eles falam que votam online pelo e-mail da DAC. Mas eu acho que tem alguma coisa faltando. Hã? Porque deve ser você usando o login da DAC para... você recebe o e-mail e lá fala como você vota. Faz mais sentido. Foi estendido para mim. Então a ideia é a seguinte. Se eu tenho, só para simplificar, tá? 4 posições na minha tabela, então M igual a 4, e eu tiver 12 itens, tá? Eu estou falando que se espalha bem, eu vou ter 3 itens por lista. É o melhor que dá para fazer. Certo? Não dá para fazer... tem listas que podem ter menos que 3, mas se alguma lista tiver menos que 3, você tem alguma que tem mais que 3. Tudo bem? Não se compensa. Tem menos, vai mais rápido. Isso, mas tem mais e na média. Mas eu sempre estou analisando o pior caso, né? Então, se eu tiver uma muito grande aqui... Você ter 12 as outras não tem nada. Isso, aí no pior caso vai demorar 12. Alguns vai ser muito rápido, mas no pior caso vai demorar 12. Então eu estou interessado no pior caso. Então, no melhor caso, se eu espalho bem, eu pego os N itens e divido em N listas. Então dá N dividido por N. Se eu conseguir espalhar bem. Tá? Se a função de hash for muito ruim, cai todo mundo numa lista e aí demora o tempo O de N. Tá? Então, a função de hash é muito importante aqui. Tá? Vira uma lista ligada com todos os elementos. E o resto da tabela está vazio. Tá? Por que eu preciso de uma estimativa do tamanho do conjunto de dados? Fala, então. Para eu colocar o M num tamanho bom. Se eu quero fazer O de 1, eu escolho M maior do que N, por exemplo. Tá? Então, se eu sei que eu vou ter 1 milhão de elementos, eu escolho M igual a 1 milhão. Aí, cada lista tem média, tamanho máximo 1. Então, tem um monte de lista vazia e uma lista só com um elemento. De vez em quando vai ter listas com 2, tá? A gente vai ver isso. Tá? Bom, eu posso ser um pouco mais conservador e falar assim, vai ter 1 milhão de elementos, mas a lista pode ter tamanho 5, em média. Então eu pego e faço M igual a 200 mil. Então, 1 milhão dividido por 200 mil dá 5. Então o tamanho da lista é mais ou menos 5. Então se eu tiver a estimativa do M, eu escolho um M para pensar qual vai ser o tamanho dessas listas. Por que você não pode colocar o vetor, colocar o M em função de N e fazer no dinheiro? Você pode, mas isso vai ser muito custoso. Tá? Se você tiver uma política de ir dobrando o M, aí eu acho que tudo bem. Tá? Igual a gente fez no de vetor. Se você for crescendo ele muito devagarzinho, vai ser mais caro. Eu vou chegar nisso. Você não teria que trocar
Isso, esse vai ser o problema. Se eu quiser aumentar o M, eu vou ter que mudar a função de hash. Só que tem uns elementos que estão na tabela já que eu calculei com a função antiga. Então eu tenho que tirar todo mundo da tabela de hash e inserir todo mundo de novo. Aí isso ficou custoso. Mas qualquer coisa eu volto nisso depois. Tá? Então, eu quero boas funções de hash. Tá? Uma boa função de hash, ela espalha bem. Tá? O que eu quero dizer com espalha bem? Se eu pego uma palavra qualquer, digamos, tá, ou um dado qualquer que eu vou calcular a função de hashing, eu quero que a probabilidade do hash daquela palavra ser igual a 3 seja 1 sobre n. A probabilidade de ser igual a 7 seja 1 sobre n. E assim por diante. Tá? Porque eu tenho n posições, então eu quero que quando eu pego uma palavra qualquer, a probabilidade dessa palavra cair em uma certa posição é 1 sobre n. Porque se fosse metade aqui e espalhado no resto, sei lá, então a maior parte das palavras iam cair nessa lista, então essa lista ia ser muito grande. Então eu quero que essas palavras, o hashing de uma palavra, ou da informação que eu estiver calculando o hashing, caia um certo número com probabilidade de 1 sobre n. Isso significa espalhar bem. Não precisa ser exatamente 1 sobre n, pode ser próximo de 1 sobre n. Tá? Nem sempre a gente consegue 1 sobre n. Tá? Com isso, eu espero que esperança de probabilidade, tá? Que cada lista tenha n dividido por n elementos. Tá? Porque cada um tem probabilidade de 1 sobre n. Quando eu pego os n, certo? Eu somo 1 sobre n vezes, dá n dividido por n. Tá? Então o tamanho médio de uma lista aqui vai ser n sobre m. Vai ter listas maiores do que n sobre m? Vai ter listas menores do que n sobre m também. Tá? Só que quando eu faço uma busca, em média, eu percorro n sobre m elementos. Tá? Isso é espalhamento para mim. Eu vou falar uns métodos genéricos que funcionam bem na prática. Tá? Um é o método da divisão, o outro é o método da multiplicação. Tá? Se você tiver mais informação sobre sua chave, você pode fazer um hashing você mesmo. Tá? Mas em geral a gente acaba usando um desses dois métodos, que são bem genéricos, funcionam bem. Tá? Mas não significa que não podem existir outras funções de hashing. Vocês vão aprender essas duas. Tem uma coisa que chama hashing perfeito, que é o seguinte: se eu souber todas as chaves que vão ser inseridas na minha tabela, tá, eu poderia calcular uma função de hash que fosse injetora. Que eu pego m igual a n, por exemplo, ou m maior do que n, tá? E aí eu faço nunca ter colisão. Nunca dois elementos batem no mesmo hash. Tá? Isso a gente chama de hash perfeito. Então vai ser uma função injetora, tá? O m maior do que n. Então você pega dois caras, eles sempre vão para dois hashes diferentes. Tá? Então nesse caso a gente não teria colisão, mas é difícil encontrar essas... elas podem ser difíceis de encontrar, essas funções. Pode ser muito demorado você calcular um hash perfeito. Tá? E tem essa questão, você precisa saber tudo que vai ser inserido no na sua estrutura a priori. Antes de criar a tabela de hash, você tem que saber quais são os dados que vão ser inseridos lá. Algumas vezes você sabe, mas nem sempre. Tudo bem? Tá. Bom, para calcular a função de hash, eu falei lá de dia, bela, bala, não sei o que, eram tudo strings, mas eu vou supor que a função de hash recebe o número inteiro e te devolve o número inteiro. Tá? Ou pelo menos é assim que eu vou lidar com ela. Tá? Então eu vou pressupor que as chaves são números inteiros. Se não for, eu pego a minha chave e interpreto ela como um número. Porque a minha chave, ela está no computador,
Então eu posso entender ela como uma sequência de bits. Certo? E aí eu posso olhar para a sequência de bits e agora pensar ela como inteiro. Tá? Então eu posso pegar bala, pegar o código ASCII de B, o código ASCII de A, o código ASCII de L, o código ASCII de A, colocar tudo na sequência, certo? Isso me dá um número binário, tá? Que eu interpreto ele como um número inteiro. Tá? Então bala vira esse número. Tá? Então eu vou pegar uma string e vou pensar ela como um número inteiro. Bem? Então eu vou falar sobre os dois métodos de hashing, pensando que você me deu um número inteiro. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho de novo sobre string. Tá? Tem um detalhezinho de implementação. Então tem o método da divisão. Bom, eu quero inserir em alguma posição aqui desse vetor de tamanho n. Tá? Então eu pego o número e pego o resto da divisão dele por n. Tá? É quase como se eu começasse do zero, descesse, voltasse, descesse, voltasse, contando até dar um número. Certo? Então eu vou passar a tabela várias vezes e vou cair na posição que é o resto da divisão do número. Tá? Então o hash de x é simplesmente x mod n. Tá? Então, para o h de bala, eu pego a representação como um número inteiro de bala, tiro um mod um m, meu m aqui é 1783, e aí ele me dá a posição 277. Então vai ser bala na posição 277 na minha tabela de hash. Bom, aqui é um número bem grandão, certo? E eu quero um número entre 0 e m menos 1. Então, uma forma é pegar esse número e tirar o resto da divisão por m, porque o resto da divisão por m é um número entre 0 e m menos 1. Ou você pode pensar que você foi lá e... 1 bilhão, então 1 bilhão, 650 milhões de vezes você percorreu a lista e você caiu na posição 277. Como que eu escolho um m nesse caso? Tá? Escolher um m como uma potência de 2 não é uma boa ideia. Tá? Quando eu tiro o resto da divisão de um número por uma potência de 2, eu tenho meu número aqui, em binário. Quando eu tiro o resto da divisão, pega esse número, pego o resto da divisão por 2 elevado a k, na verdade eu estou vindo aqui na posição k, estou ficando com esses bits daqui, tá? E estou jogando tudo isso fora. A gente usou isso quando a gente viu radix. Por quê? Bom, eu estou dividindo por 2 elevado a k, eu estou tirando isso, o resto vai dar esse cara aqui. Então, você despreza todos os bits mais significativos da sua chave e fica só com os menos significativos. Isso pode fazer com que você tenha muita colisão. Sei lá, imagina que toda palavra no seu dicionário acaba com A. Certo? E aí você faz o resto da divisão por 2 elevado a 8, tá? Você vai pegar sempre esses bits, todos esses bits vão ser sempre iguais, as palavras vão colidir, vão cair todas na mesma lista. Tá bom? Ou digamos que você está pegando um número inteiro, fazendo um hash, só que seus números sempre são múltiplos de 1000, porque você está, sei lá, fazendo um treco de finanças, então eles sempre são números múltiplos de 1000. Então, você está olhando só para os dígitos menos significativos. E aí, o que vai acontecer? Eles vão colidir todos no mesmo lugar. Tá bom? Tá? Então, não é uma boa ideia. Sim. Quando você diz que isso é como se ficasse rodando. É como se fosse
ficasse rodando. Eu só estou fazendo x% m. Só queria dar uma interpretação. Pensa que eu estou ciclando nesse negócio e caí em uma posição. Né? Então, se x for 0, eu caio aqui. 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui, 5 aqui, 6 aqui, 7 aqui. Tá, mas eu não vou fazer esse processo, né? Isso é muito lento. Não vou fazer um for. Só faço % m. Quero uma coisa bem rápida. Tá? Então não é uma boa ideia escolher m como uma potência de 2. Tá? Porque eu vou considerar só os bits menos significativos da minha chave. Isso pode ser muito ruim. Tá? Então, normalmente, a gente escolhe m como um número primo longe de uma potência de 2. Tá? Então, 1783 é, por exemplo, um número primo longe de uma potência de 2. Ele está longe do 1024 e longe do 2048. Tá? Depende. Eu faria o seguinte... eu calcularia os números primos entre as duas potências de 2 que eu estou interessado e tentaria pegar um mais no meio. Então, essa é uma possibilidade. Muitas vezes, esse cara é uma constante do define do seu programa. Então, você, na hora que você está programando, você vai lá, faz um programinha que calcula o número primo e vê um bom número primo. Ou pega uma lista de números primos na internet, sei lá, faz alguma coisa só para achar esse número. Se você tiver que achar isso na hora de criar seu programa, é um pouco mais chato. Mas tudo bem, calcular número primo razoavelmente rápido. Não são números tão grandes. Assim. Então dá pra você começa lá, acha esse número, escolhe. Tá? Então esse é o método da divisão. Da divisão por quê? Porque eu estou fazendo divisão x por m e pegando o resto. Tem esse método da multiplicação. Então eu tenho algum certo valor real, A, tá? E eu pego a parte fracionária da multiplicação de A pela chave. Tá? Vou mostrar isso. Então, tem que escolher um A bom. Então, um exemplo é escolher A como uma raiz áurea. Tá? Raiz de 5 menos 1 por 2. Tá? O bom desse método é que a posição relativa da chave não depende do m. Então aqui você pode usar o m que você quiser. Você não precisa se preocupar em pegar um m que é primo, longe de uma potência de 2. Tá? Você escolhe 1024, 2048, sei lá, de alguma forma você decide lá qual vai ser. Não precisa ser potência de 2 também. Tá? Pode ser 1000, pode ser qualquer número que você quiser, o m. Tá? E a conta que eu vou fazer no hash é a seguinte. Eu vou pegar esse A que você me deu, uma coisa fixa, esse A, vou multiplicar por x, isso vai me dar um número. E aí eu vou fazer mod 1. Mod 1 significa a parte fracionária do número. Tá? É isso que eu quero dizer com mod 1. Não adianta você fazer no C isso daqui. Isso não vai dar certo. Tá? Porque o C isso é resto da divisão inteira. A gente está falando... o resto, eu quero só a parte fracionária. Tá? Deixa eu mostrar aí. Tá? Então, bala. Bala é esse número aqui. 1 bilhão, alguma coisa. Então eu vou multiplicar pelo meu A. Eu escolhi aquele A lá. Raiz de 5 menos 1 dividido por 2. Tá? Então isso, eu vou fazer a conta, vai dar um número aqui. Esse número é enorme. Tá? O que significa o mod 1? Eu vou jogar toda a parte inteira fora e vou ficar com 0,4858, etc. Tá? É isso que eu quero fazer. Tá? Então eu fico só... Isso é o mod 1. É o resto da divisão por 1. Né? Então dá para dividir por 1 esse número de vezes e só dessa parte fracionária. Bom, agora que eu tenho isso daqui me deu uma posição relativa do número no vetor. Ele vai estar lá nos 48% do vetor. Tá? Então eu multiplico pelo tamanho do vetor para saber onde que é essa posição 48% do vetor. Tá? Então podia ser 1024, podia ser 10.000, podia ser 20,
podia ser o tamanho que você quisesse aqui. Porque você só está transformando essa posição relativa numa posição absoluta. Tá? Aí eu fiz a conta, deu 497,54, alguma coisa, e aí eu arredondo para baixo. Tá? Então dá 497. Então, esse número aqui é sempre um número entre 0 e 1, mas um exclusivo. Certo? Não pode dar 1 por causa do resto da divisão por 1. Tá? Então, quando eu faço essa multiplicação, me dá um número entre 0 e m menos 1. Quer dizer, entre 0 e m é exclusivo. E aí, quando eu arredondo para baixo, me dá um número entre 0 e m menos 1. Você só arredonda para baixo, porque se fosse a última posição, Isso, esse número podia ser 0,99999, né? Aí eu ia fazer essa conta, ia dar 0,23 alguma coisa, 1023 alguma coisa, então eu jogo fora alguma coisa para cair no 1023, que é o máximo que eu posso ir. Ok? Esse uso da razão áurea é a sugestão do Knuth, pai da laje de algoritmo, e o argumento funciona bem na prática. Tá? Difícil dizer, eu não sei se tem alguma justificativa, eu não encontrei nenhuma justificativa teórica. Sei lá, funciona bem na prática. Boa justificativa essa. Funciona. Você tem que escolher algum valor. Esse funciona bem na prática até hoje, continua usando. Certo? Então, como que a gente faz isso em termos de implementação? Então, você pode... eu vou usar esse define max, que é o tamanho do meu hash, tá? 1783. Mas você poderia ter isso numa variável também, e ficar carregando essa variável, tá? Então eu tenho o meu nó da lista ligada lá, ela tem a minha chave, aqui para ser simples eu coloquei uma chave com 10 caracteres, tá? 9 caracteres, né, porque /0, e tem uma informação associada a essa chave. Tá? Podia ser uma string maior. Então tem o meu pnó, e o que é o meu hash? Meu hash é simplesmente um vetor de tamanho max, tá? Desculpa, aqui no invés de nó estrela, tanto faz, né? Mas pensa que é um penó. É um vetor de penós. É um vetor de ponteiros para nós de tamanho max. E aí eu tenho o meu p-hash. Desculpa. Esquece essa tabela, só hash. Então, typedef hash estrela p-hash, o ponteiro para o hash. E aí eu posso criar um hash, tá? Cria lá um hash vazio. Você já tem um vetor, então na verdade você só precisa ir em cada posição dele e colocar num, para indicar que cada posição está vazia. Tá? Porque no começo começa com lixo aqui o vetor. Então só vai lá e põe um em cada uma dessas posições. Você pode me passar um hash, eu destruo o hash. E aí você pode, para inserir no hash, você me passa o hash T, uma tabela T, a chave que você quer inserir e qual a informação que você quer associada a essa chave. Tá? Ou remover, você me passa o hash e qual é a chave do cara que você quer remover. Tá? Você também pode buscar esse cara, passa o hash e a chave, busca, devolve o nó lá da lista ligada, pra você fazer alguma coisa com ele. Tá? Se você quisesse fazer esse processo de atualizar, também você faz uma função parecida com inserir. Ou você pode fazer uma função que busca, se não tiver, insere, se tiver, muda o valor associado. Em geral é isso que a gente faz. Tá? Então se eu escrevo v ilha, lembrando que se chegar atrasado não posso fazer esse C, tá? Não posso fazer v de ilha igual a 8. Tá? Mas tem linguagens que eu posso fazer isso. Tá? Como que essas linguagens funcionam? Quando eu faço v ilha igual a 8, se eu nunca inserir ilha,
ele insere ilha e associa o 8. Se eu já inseri o ilha, ele vai lá e troca o valor que estava associado ao ilha e coloca 8 lá. Tá? Ele insere se nunca inseriu, se já inseriu, ele atualiza. Tá? Você esperaria, por exemplo, banco de dados de aluno, você vai lá e quer mudar o telefone do aluno. Telefone é que o aluno tem um monte de informação. Mas queria, por exemplo, ter só RA e nome de aluno. Então, talvez eu busque pelo RA e ponho o nome. Então, pode ser que eu nunca inseri o aluno. Então, eu insiro o aluno com aquele nome. Tá? Ou pode ser que o aluno já estava no sistema e eu quero atualizar o nome dele. Sei lá, sou casou. Tá? E aí você vai lá e atualiza o nome. Então, como que eu implemento a função de hash em C? Tá? Se fosse só um número, era só fazer as contas, do jeito que eu mostrei. Quando é uma string, tem um detalhezinho de implementação que eu quero mostrar para vocês. Tá? Então, eu faço basicamente o seguinte. Então, digamos que eu tenho bala. Tá? Então, bala é esse número aqui. Tá? Daquele jeito que eu falei para vocês, bala é esse número. Tá? O código ASCII de B vezes 256 ao cubo, mais o código ASCII de A vezes 256 ao quadrado, mais o código ASCII de L vezes 256, mais o código ASCII de A. Tá bom? Só que vocês viram que esse é um número bem grande. Tá? E bala é uma palavra curta. Se tivesse uma palavra bem longa, uma palavra com 10 letras, esse número ia crescer muito. Ia ser muito grande e ia explodir. Então, o que eu faço? Eu faço o seguinte. Deixa eu só reescrever isso. Então, eu vou reescrever esse cara da seguinte forma. B. Tá? Isso. Então, B vezes 256 mais A vezes 256 mais L vezes 256 mais A. Vocês concordam que o que eu escrevi aqui é igual ao que eu escrevi aqui? Certo? O B está multiplicado por 256 ao cubo. O A está multiplicado por 256 ao quadrado. O L está multiplicado por 256 e esse A está multiplicado por A. Tá? Então, eu posso sempre ir fazendo essa ideia de pegar um número. Tá? Eu até vou, para ficar igual ali. Ok? Só adicionei um 0 vezes 256 aqui. Então, o que aquele código está fazendo é isso. Ignora o porcento máximo segundo. Então, N começa com 0. Então, eu faço 0 vezes 256 mais o código ASCII de B. Certo? E guardo isso em N. Então, esse era o N. Aí, depois, esse cara todo passa a ser o N.
Então eu pego N, multiplico por 256 e somo o código do A. Tá? Vai ser o chave 1 agora. E aí eu chamo todo esse cara aqui de N. Pego N, multiplico por 256 e somo o código de L, que é o chave 2. Chamo todo esse cara aqui de N. Faço N vezes 256 e somo o código de A. Certo? Chamo todo esse cara aqui de N. Tudo bem? Então eu posso escrever esse número aqui dessa forma. Eu faço esse for, ignoro o % max. Eu pego o N, começa com 0. Eu faço 256 vezes N mais a chave I. E vou repetindo isso, passando chave a chave. Desculpa, caractere a caractere a minha chave. Ok? Então isso é uma forma de escrever bala desse jeito. Tá bom? É a mesma coisa que fazer isso. Isso é o % max. Tá? Então, eu não quero só esse número, porque eu quero um número entre 0 e n, menos 1. Certo? Então, pelo método da divisão, eu vou pegar esse número aqui e vou tirar módulo n. O problema é o seguinte, esse número é um número muito grande, pode ser que ele estoure os inteiros. 20. Tá? E aí eu estouro o int, sei lá o que acontece, que número que esse negócio vira, e aí eu tiro o % n e sei lá que número esse cara vira. Tá? Então eu não posso deixar estourar o int. Então o que eu faço? Eu tiro o módulo passo a passo. Então eu multiplico o que eu tinha por 256, somo o caractere atual e tiro o módulo para não estourar. Que aí eu sei que não estoura, porque o n no passo anterior era um número entre 0 e max menos 1. Eu multipliquei 0 e um número que era no máximo max menos 1 por 256, então ele não cresceu tanto. Desde que o meu m não seja absurdamente grande, tá? Mas não adianta querer colocar um m muito grande, porque sei lá, os inteiros vai até 2 elevado a 31 menos 1. Não adianta você querer colocar, porque você não vai conseguir alocar uma tabela gigantesca. Né? Isso não é muito grande. Então, o seu max ali em geral não é um número tão grande assim. Você multiplica por 256, então é um número que também não é muito grande. Soma um número que está entre 0 e 255, não dá um número muito grande. E aí você tira o módulo de novo. Só que se você deixasse para tirar o módulo só no final, vai ser o número estourado. Facilmente. Mas como eu estou tirando o módulo passo a passo, ele não estoura. Tá bom? Então tem esse detalhezinho de implementação. Tá? E aí eu devolvo esse n. Esse n é o hash da minha palavra. Beleza? Então pelo método da divisão aqui. Então como que eu insiro uma chave com um dado associado no hash T? Bom, calcula o hash e insere na lista ligada correta. Então eu calculo o hash com a chave, isso me dá uma posição n, eu vou no vetor na posição n e eu insiro nessa lista ligada T vetor n a chave com o dado. Certo? É só inserir numa lista ligada. A questão é qual? Bom, calcula o hash, você sabe qual, e aí você insere nessa lista ligada.
como é que eu removo do hash? Calcula o hash e remove da lista ligada. Né? Remover da lista ligada significa encontrar a chave e apagar o nó. Então, apesar de ser uma estrutura de dados, digamos, avançada, a implementação dela é razoavelmente simples. Se você sabe lidar com lista ligada, só isso que eu preciso. Tá bom? Bom, nem tudo são flores. Tá? Então, você pode ter uma função que espalha bem, M sobre M, implementar isso daqui é fácil, tá? Só que, se eu souber a função de hash que você está usando, eu posso quebrar o seu programa. Tá? Se eu sei qual é a função de hash que você está usando, eu posso descobrir, por exemplo, nesse exemplo com palavras, eu posso descobrir um monte de palavras que tem todas o mesmo hash. E aí eu mando inserir todas elas, e aí seu hash, que você esperava que espalhasse bem, né, que as listas fossem curtinhas, você fica com uma lista gigantesca. Tá? Então, se você está criando um sistema e outro usuário vai usar, e ele souber que é uma tabela de hash, e ele sabe, ele pegou o código lá do slide, usou m igual a 1783, o pessoal consegue quebrar o seu código fácil. Tá? Pode quebrar no sentido de fazer parar, se for um servidor que roda alguma coisa lá, o cara insere um monte de elementos, o servidor começa a ficar muito, muito lento, porque agora, antes ele achava que ia fazer operação em O de 1, agora está fazendo em O de N. Tá? Então você pode, é razoavelmente fácil quebrar um programa que usa hash. Tá? Então como que a gente pode se proteger de um adversário malicioso? 10. Então o hash, você ia ter que recalcular todo o hash de tudo que você tem? Sim, então, a posição dos elementos na tabela depende do hash. Então, posso fazer uma coisa que a gente chama de rehash, que é tira todos os elementos, mudei a função de hash, e aí eu insiro de novo todos os elementos para essa nova função de hash. Isso é extremamente custoso. Tá? Então, o que eu posso fazer é escolher uma função de hashing aleatoriamente. Então, eu vou escolher uma função de hashing. A minha função de hashing não é aleatória. Certo? Eu dou ilha, ela me devolve 3. Eu dou ilha, ela me devolve 3, sempre. Mas qual é a função de hashing? Eu posso escolher no começo do meu programa de maneira aleatória. E aí o adversário ele não sabe qual é a função que eu escolhi. Mesmo que ele olhe meu código, ele não sabe qual é a função que eu escolhi. Porque ela foi escolhida aleatoriamente. Tá? Então, uma boa função de hashing aleatória para usar. Você pega um primo P maior do que M. Tá? E aí você escolhe aleatoriamente A entre 1 e P e B entre 0 e P. Tá? Uniformemente ao acaso. O que eu quero dizer? A probabilidade de A ser igual a 1 é 1 sobre P, ser igual a 2 é 1 sobre P, ser igual a 3 é 1 sobre P. Tá? Você não lembra da distribuição? Tá? O B também, o A é escolhido de maneira independente do B. Tá? E agora, o meu hashing ele vai depender do A e o B que foram escolhidos. Tá? E eu faço A vezes K mais B, mod P, mod M. Tá? Eu uso essa forma. Então você me dá a chave K, eu multiplico pelo A aleatório que eu escolhi, somo o B aleatório que eu escolhi, tiro o módulo P, tá? Me dá um número entre 0 e P menos 1, e aí depois eu tiro o módulo M para cair entre 0 e M menos 1. Mas o A e o B só podem ser escolhidos uma vez lá no começo do programa. Senão eu tenho que fazer rehash da tabela inteira. Mas a pessoa não consegue saber. Se o P for grande, sei lá que hash que você escolheu. Tá? E a gente sabe que essa função espalha bem. Tá?
A probabilidade de colisão entre duas chaves é no máximo 1 sobre n. Tá? Então esse é um ótimo hash para usar. Tá? A gente chama isso de um hashing universal. Um hash universal é um negócio que o pessoal estuda mais em análise de algoritmos, tá? Que envolve probabilidade um pouco mais pesada, tá? Mas é essa ideia de eu ter uma família de hashes. Tá vendo? Eu tenho uma família de hashes. Para cada A e B eu tenho um hash. Então eu tenho vários hashes. Tá? Eu tenho P vezes P mais 1 hashes possíveis aqui. Tá? E é um hash que quando eu escolho ele espalha bem. Tá? Tem uma definição precisa lá do que é espalhar bem. Se alguém tiver curiosidade, dá uma lida no fórum. Ele fala sobre hashes universais. Né? Acho que é razoável, acho que é sossegado de ler ignorando as provas. Dá para só ler para entender um pouquinho, quem tiver mais curiosidade. Mas esse é um bom hash para a gente usar. Professor, você funciona no programa, na hora que você vai definir A e B, você vai rodar o programa, aí você define essas funções. Sim. Mas quando você for rodar de novo, Ele vai escolher outro A e outro B. Só que a gente está falando de estruturas de dados que estão guardados na memória. Na hora que o programa encerra, os dados da memória foram para o lixo, mas certo? essa fórmula conserva essa propriedade. Ele vai fazer o hash certinho, pegando as constâncias diferentes. Não entendi. Você falou que quando você roda pela segunda vez, ele pode pegar A e B diferentes. A e B diferentes. Uhum. Mas aí você rodar lá a ilha, ele vai devolver o mesmo parâmetro. Não, ele vai devolver outro número, porque fez outra conta. Então antes ilha dava 3, agora ele dá 10, porque eu escolhi outro A e B. Não, então, mas é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou pensando em programas que você roda eles criam tabelas de hash, insere, remove, busca, não sei o quê. Quando o programa acaba, a tabela de hash também foi pro saco. Não estou guardando informação no disco. Então, na próxima vez, eu tenho uma outra tabela de hash. Não importa que ilha antes era 3, agora é 10. Tá? O que acontece aqui é que talvez antes ilha e escola davam colisão. Os dois tinham 3. Quando eu rodo de novo, agora eles não dão mais colisão. Tá? A não ser que eu escolha o mesmo A e B. Tá? Mas posso dar o azar de escolher o mesmo A e B. Então o adversário não sabe, eu acho. Sempre que eu falo o adversário, parece que eu estou falando. Mas a gente usa esse termo. Alguém está tentando atrapalhar o seu programa. Tá? Ele não sabe, ele não consegue falar, agora eu vou inserir ilha, escola, porque dá colisão, porque pode não dar mais. Essa que é a graça aqui. O programa está protegido. Tá. Então, isso tudo é a primeira parte da aula. Então, espero que vocês tenham entendido. A parte da função de hash, tá? E a implementação da tabela é aquela coisa bem simples. É um vetor de listas ligadas. Então eu preciso da função de hash para descobrir qual posição que eu vou inserir. Agora a gente vai para uma coisa próxima, mas diferente, tá? Pode ser um pouquinho mais complicado. Então uma alternativa de implementação para a tabela de hash. Tá? A gente chama de endereçamento aberto. É o seguinte, os dados, agora ao invés de serem guardados numa lista ligada, eu vou guardar eles no próprio vetor. Eu não vou ter mais as listas. A questão é, bom, se eu guardo no próprio vetor, o que acontece quando dá colisão? O que acontece quando ilha e escola colidem? Eu preciso fazer alguma coisa. Tá? Em geral, isso a gente chama de resolver a colisão. Lá eu resolvo a colisão, e a gente, não falei o nome, né? Mas tudo bem, lá é o que a gente chama de encadeamento separado. Porque eu tenho várias listas encadeadas, várias listas ligadas, separadas, tá? Então, quando dá colisão, eu ponho. Deu colisão, não tem problema, eles vão todos na mesma lista. Tá? Aqui, como que eu resolvo a colisão? Tá? Se der colisão, eu tentei inserir na posição 3. Deu colisão, eu acho uma outra posição da tabela para inserir. Tá?
O bom disso é que eu não fico andando com os ponteiros, tá? Eu vou andar só no vetor, tá? E eu não preciso alocar e liberar a memória, porque eu aloquei o vetor lá, eu não tenho que ficar alocando e desalocando nós da lista ligada. O chato é o seguinte, se a tabela encher, não vai caber mais nenhuma chave nela. Então eu preciso recriar a tabela de hash com uma tabela maior e fazer rehashing de todo mundo, que é custoso. Tá? Lá no outro, eu posso fazer uma tabela de hash que tem 2 posições, certo? E aí as listas são muito longas. Aí eu posso inserir quantos elementos eu quiser, mesmo tendo 2 posições, porque as listas ligadas podem crescer o quanto eu quiser. Aqui, se eu tenho 10 posições, cabem 10 elementos. A hora que eu inserir o 10º elemento, não cabe mais ninguém. Tá? A não ser que eu aumente ela. Por que você precisa fazer o rehashing se você já sabe onde eles estão na tabela? Por que você não pode copiar? Porque a minha função de hash depende do valor de m. Se eu mudo o valor de m, eu mudei a função de hash. Então eu tenho que a tabela encher, eu tenho que recriar a tabela, mudar a função de hash e fazer rehash. Toda vez que eu mudar a função de hash, eu tenho que reinserir todos os elementos da tabela de hash. Em geral, a gente tenta, de novo, estimar o tamanho, a quantidade de dados que a gente vai ter, certo? E criar uma tabela de hash grande o suficiente já para não ter que fazer esse processo. Tá? Mas, por exemplo, o C++ faz esse processo. Começa com um hash lá, você começa a inserir, ele começa com um hash pequenininho e ele vai crescendo o hash conforme você precisa. Tá? E ele vai fazer o rehash lá. A remoção aqui vai ser mais complicada também do que no outro. Tá? Eu vou falar. Tá, então como que a gente faz isso? Então eu vou falar de endereçamento aberto, tá, com um negócio que chama sondagem linear. Sondagem linear vai me dizer onde eu insiro um elemento. Quando eu fui tentar inserir, não consegui, onde que eu insiro ele agora? Tá? A gente vai ver vários métodos. O primeiro é a sondagem linear. Então eu vou inserir broca. Tá? Então eu calculo o hash de broca, dá 3, eu vou lá e insiro broca na posição 3. Tá? Boca, 0, insiro em 0. Bolo, 5, insiro em 5. Bela, 2, insiro em 2. Bala, 0. Tá, então, agora eu tive uma colisão. Não posso inserir bala na posição 0. Tá? Então eu vou para a próxima posição da minha tabela, que está vazia. Coloco lá. Coloco bala lá. Coloquei bala lá. Tá? Então eu vou para a próxima posição, módulo M. Então pode ser que eu já esteja na última posição e aí eu vou para a posição 0. Tá? Tudo bem? Então a gente vai ver como buscar. Vai ter que fazer uma busca mais esperta. Tá? Porque quando eu quiser buscar, eu não sei onde bala está. Né? Eu olho a posição 0 e ela não está na posição 0. Calculo dia deu 2. Certo? Então eu insiro lá na posição. Tento inserir na posição 2, não deu. Tento inserir na posição 3, não deu também. Insiro na posição 4. Tá? Escola, deu 7, está vazio, eu insiro. Gratuito, deu 0. Eu tento inserir em 0, não dá. Em 1 não dá, 2, 3, 4, 5 não dá. Insiro gratuito em 6. Pode ser, depende do tamanho da tabela. Se a tabela for pequena, vai ser O de M. Se a tabela for bem grande, não. Tá? Dependendo da função de hash. Tá? Ilha 6. E olha que curioso. Não tinha ninguém com hash em 6. Tá? Só que eu coloquei gratuito na posição 6. Apesar do hash dele ser 0. Então deu colisão entre caras que não têm o mesmo função de hash. Isso pode acontecer. Eu roubei a posição da ilha por causa da colisão. Então vou lá e acho ilha e coloco na posição. Tá?
Então é verdade que se a tabela for pequenininha, eu estou ferrado. Eu posso ir lá em cima e ir descendo até achar a posição vazia, pode ser que seja a última posição só que está vazia. Tá? Mas tudo bem, a gente vai ver o que acontece. Tá, como é que eu faço busca nisso? Porque inserir tudo bem, eu inseri, mas parece que eu inseri lá de qualquer jeito. Né? Tentei inserir, não consegui, mas insere em qualquer lugar. Tá? Mas não é bem em qualquer lugar. Tá? Eu vou simular a inserção. Tá? Então eu calculo a função de hash. Eu percorro a tabela em sequência procurando pela chave. Tá? Se eu encontrar a chave, encontrei e devolvo o item que tem a chave. Tá? Se eu encontrar um espaço vazio, então eu estava olhando aqui para minha... Eu vim aqui na minha tabela. Eu vim aqui na minha tabela. Certo? Comecei aqui. Fui andando. Cheguei aqui e vi um nu. Sei lá, um vazio. Aqui está vazio, não tem nenhum item. Tá? Então eu sei que o elemento não está na tabela. Tá? Por quê? Porque se ele tivesse, eu teria tentado inserir aqui, teria vindo adicionado, teria adicionado ele em algum momento antes desse vazio. Na pior resposta, teria inserido ele nesse vazio. Tudo bem? Tá. Então se eu encontrar um espaço vazio, eu devolvo um nu. Não achei. Tá? O que é um espaço vazio em vetor? Se não existe espaço vazio no vetor. Pode ter lixo de memória lá. Mas se tiver um vetor de inteiros, cada posição tem um número inteiro lá. Não dá pra falar que não tem um número inteiro uma certa posição. Tá? Se for um vetor de ponteiros, por exemplo, eu quero guardar objetos e aí eu guardo os ponteiros para os objetos, eu posso usar null para indicar que está vazio. Tá? Ponto para nada, está vazio. Se não for um vetor de ponteiros, se for um vetor de inteiros, por exemplo, eu posso ter um elemento dummy, um elemento que não pode ser usado, não pode ser chave. Então, por exemplo, RA de alunos, eu ponho que menos um não pode ser RA de nenhum aluno, menos 1 significa que está vazio. Então, no começo, eu crio o vetor lá e ponho menos 1. O vetor inteiro está vazio. Tá? Né? Então, ou o valor que nunca vai ser usado. Ou eu defino dummy de alguma forma, ou um valor que não vai ser usado. Tá? Então, um valor que não vai ser usado, ou... o dummy pode ser um valor que nunca vai ser usado, igual ao menos 1. Ou se é uma struct, eu posso ter um campo lá na struct que diz se é dummy ou não. Tá? Você olha lá, ponto dummy, se for igual a 1 é dummy, se for igual a 0 não é dummy. Tá? Outra opção. Porque às vezes você pode pensar, mas qualquer valor é válido. Não quero proibir um valor na minha tabela. Tá bom, então você põe uma informação lá indicando a dummy ou não é dummy. Tá bom? Tá. Agora, como que eu faço a remoção? A questão é a seguinte, tudo bem, eu vou buscar o elemento e tentar achar o elemento. Tá? O problema é que eu não posso só remover o elemento da tabela diretamente. Tá? Por quê? Hash, pode ir. Isso, é. Então, pode ser que assim, eu vim inserir um cara, queria inserir aqui. Certo? Aí aqui estava, bom, aqui estava vazio. Então eu vim inserir ele aqui. Agora eu venho e removo escola. E aqui fica vazio. Quando eu for fazer a busca, minha busca quebrou. Porque eu começo aqui com ilha, vejo o vazio e falo, a ilha nunca foi inserido, mas ilha está aqui. Então isso quebraria a busca. Tá? Então uma opção é a seguinte. Eu faço um rehash de todos os elementos
que estão no mesmo bloco a seguir. Então eu fui tirar a escola. Aqui que é um bloco para mim. O bloco começa aqui e vai até o próximo vazio. Então eu pego todo mundo que está entre escola e o primeiro vazio e faço o rehash dele na tabela. Para eles voltarem para posições corretas. Tá? Então eu apaguei escola, vai ter um cara aqui que talvez entre na posição de escola. Ou pode ser que não, pode ser que todos eles já estivessem na posição correta. Porque pode ser que eles não estão aqui. Eles podem estar aqui porque o hash caiu para cá e eu passei por cima da escola. Ou pode ser que eles estão aqui porque eles caíram aqui direto. Tá? Então uma opção é fazer o rehash. Tá? Então eu reinsiro todos esses caras dessa posição até a primeira vazia. Para eles irem para a posição correta no hash. Tá? Isso daqui é custoso e tem que ser implementado com cuidado para você não perder ninguém que está na tabela. Tá? Uma opção mais simples é o seguinte: quando eu for remover a escola, eu troco por um item dummy, removido. Tá? Indicando que um item estava ali e ele foi removido. Tá? Não pode ser o mesmo que indica espaço vazio. Tá? Porque eu preciso saber que ali não está vazio. É que tem um item que foi removido ali. Tá? Porque se fosse vazio, eu ia parar no vazio. Eu não quero parar, eu quero passar reto. Tá? Pode ser um item dummy, ou, por exemplo, -2 significa item removido. Tá? Ou o item pode ter um campo adicional, que significa que esse item foi removido. Eu vou lá e ponho 1. Removido igual a 1, porque ele foi removido. Então vamos ver como que fica... Agora, a inserção e a busca precisam ser alteradas pensando na remoção. Tá? E eu estou pensando nesse caso que eu tenho um item marcado como removido. Tá? O outro era só fazer o rehash, não precisava mudar a inserção nem a busca. Tá. Então, se eu fizer a remoção marcando o item como removido, ou tendo um item que significa removido, né, o -2, alguma coisa assim, eu vou precisar mudar a inserção e a busca. Tá? Então, a inserção... eu faço o seguinte, eu calculo a função de hash, eu tenho o resultado H, e aí eu vou inserir na primeira posição vazia, ou que tenha um item removido. Então eu vou percorrendo, certo? Vi vazio, eu insiro, ou eu vi um cara removido, bom, ele foi removido, então eu posso escrever por cima dele, não vai ter problema. Tá? Não vai afetar a busca. A busca... eu calculo a função de hash, tenho o resultado H, e eu vou procurando o item em sequência. Tá? Se eu encontrar o item, ver se você não removeu ele, porque pode ser que o item está ali, mas ele estava ali, foi removido, você marcou ele como removido. Tá? Então tem que ver se ele está de fato ali. E você para quando encontrar uma posição vazia. Tá? E eu passo por cima de itens removidos. Se eu chegar num item removido, eu pulo ele. Bom, a não ser que esse item seja o cara que estava procurando. Né? Tudo bem? E toma cuidado para não ficar ciclando aqui a lista. Né? O endereçamento aberto, você tem que tomar cuidado para não ficar preso num loop quando a tabela está cheia. Um detalhezinho de implementação aí para você tomar cuidado para não ciclar. Se você voltar no H, você vai começar a ciclar. Tá? Ok, então sondagem linear é essa ideia de eu calculo o hash, não dá para pôr ali, eu vou para o próximo, vou para o próximo, vou para o próximo, vou para o próximo. Tá? Então eu estou sondando a tabela para achar uma posição vazia de maneira linear. De posição em posição. Tá? Outra opção é fazer o hash em duplo. Tá? Quando eu detectar um conflito, ao invés de dar um pulo de 1, que é o que eu estava fazendo, tá? Então, deu conflito, pula 1, deu conflito, pula 1, deu conflito, pula 1, até chegar na posição vazia, eu dou um pulo HKI. Tá? Então, K é minha chave e é o número de vezes que deu conflito. Então, primeiro eu vou calcular HK0, isso vai me dar o valor de hash daquela chave.
Se deu conflito, eu vou calcular HK1 e vou ver qual é a posição que eu tenho que ir para a tabela. E assim por diante. Tá? E esse cara tem duas funções de hash. Então, qual é a posição que eu vou tentar inserir o item K depois de ter dado conflito I vezes? É um hash de K. Pode ser, por exemplo, método da divisão lá, que a gente já está usando. Tá? Mais I vezes um outro hash do K. Tá? Então, digamos que o primeiro hash do K é 10. Digamos que o segundo hash do K é 12. São funções diferentes. Então, primeiro eu vou tentar inserir na posição 10. Depois na posição 22. Certo? Então, I0 vou tentar inserir na posição 10. Não deu? Vou tentar inserir na posição 22. Quando I é igual a 1. Não deu? Eu vou tentar inserir na posição 34. Não deu? Eu vou tentar inserir na posição 46. Não deu? Vou tentar inserir na posição 58. Tá? 4 vezes 12, 48, mais 10, 58. Entenderam? Então, antes eu estava dando pulo de 1. Agora eu dou pulo de hash 2 de K. Tá? Isso é bom porque tem itens que pulam pouco, tem itens que pulam mais. Eu estou espalhando mais as coisas. Tudo no módulo N. Tem que tomar cuidado. Hash 2 de K nunca pode ser 0. Porque senão seu algoritmo não termina. Tenta inserir aquela conta da hash de 1 de K. Não deu? Tenta inserir em hash de 1 de K. E você fica batendo no hash de 1 de K e nunca sai de lá. Tá? Então ele nunca pode ser 0 para nenhuma chave. Tá? O hash 2 de K ele tem que ser coprimo com M. Quem lembra que é um número coprimo com outro número? Não. Dois números são coprimos quando o maior divisor comum entre eles é 1. Tá? Então, dois números primos sempre são coprimos entre eles, certo? Porque números primos só tem ele e 1 como divisores. Tá? Mas, por exemplo, sei lá, 6 e 35 são coprimos. Porque esse cara é 2 vezes 3, esse cara é 5 vezes 7. Então, o maior divisor comum entre eles é 1. Tá? Isso é dois números serem coprimos. Tá? Não tem nenhum número além de 1 que divide 6 e 35. Tá. Isso daqui garante que as minhas sequências são longas. Que eu vou tentar posições da minha tabela. Tá? Que eu vou basicamente tentar todas as posições da minha tabela. Tá? Então, bom, isso daqui entra um pouco na parte de álgebra. Tá? Mas a ideia é isso. Eu quero, se dá colisão, imagina que na tabela só tem uma posição vazia. Eu quero eventualmente chegar nessa posição. Tá? Quando os números não são coprimos, eu vou começar a ciclar, mas sem passar por todos os números da tabela. Tá? Então, digamos que M é 10 e hash 2 de K é 2. E digamos que hash 1 de K é 0. Tá? Então eu vou tentar a posição 0. Aí depois a posição 2. A posição 4. A posição 6. A posição 8. Posição 10. Só que é módulo N e posição 0. Então eu vou ficar preso só nos números pares. Isso acontece quando os números não são coprimos. Eu tenho uma sequência, mas eu não passo por todos os números.
Ok, parece complicado, mas não é tão, tá? Eu posso escolher M como uma potência de 2, tá? E hash 2 de K é um número ímpar. Porque uma potência de 2 é 2 elevado a K. Um número ímpar é 2, R mais 1. Eles não podem ter divisor em comum. Tá? Número ímpar não é divisível por 2. Esse cara, os únicos divisores que ele tem são potências de 2. Esse cara não é divisível por nenhuma potência de 2. Em particular, não é divisível por 2. Desculpa, mentira. É divisível por 1 com uma potência de 2. Mas nenhuma potência de 2 além de 1. Tá? Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é escolher M como número primo. E aí eu escolho o hash 2 de K como um número menor que M. Tá? Porque um número primo, qualquer número menor que esse número primo, tem como divisor apenas 1. Tá? Então todo número menor que o número primo é coprimo com ele. Tá. Como que isso se compara? Tá? Então, isso daqui foi uma coisa que eu peguei lá do livro do Cedric. Então, isso daqui é quantos elementos você tem em relação ao tamanho da sua tabela. Tá? Então, você pode ter a ocupação. Tá? Quantos elementos tem, qual a proporção de elementos na tabela. Tá? Então, a sua tabela pode estar meio cheia, 2/3 cheias, 3/4 cheias, 9/10 cheias. Tá? E tem uma coisa que é o seguinte. Isso eu estou olhando o tempo médio para fazer a busca. E tem a busca quando o item está na tabela, tá? Que eu vou procurando ele e encontro. E tem quando a busca não está na tabela. Quando a busca não está na tabela, ela demora mais. Porque quando o elemento não está na tabela, eu passo por todos os itens até achar um vazio. Quando o cara está na tabela, em geral ele não vai estar lá no final do bloco. Vai estar meio que no meio do bloco. Tá? Então é razoavelmente mais rápido procurar itens que estão na tabela do que os que não estão na tabela. Tá? Então, busca com sucesso. Se a tabela está meio cheia, demora 1.5, aí depois 2, 3, vai para 5.5 quando está 90% da tabela cheia. Tá? Esse é o número de posições do vetor que você vai acessar. Se você fizer uma busca de um elemento que não está lá, demora 2.5, demora, eu quero dizer, posições acessadas, tá? Então acessa 2.5, 5, 8,5, 55.5 posições. Então se a sua tabela está muito cheia, 90% cheia, procurar um elemento demora bastante. Você vai percorrer 55 posições de sua vetor. Tá? Se ela estiver 99% cheia, vai demorar pra caramba. Tá? Esse negócio só vai piorando. Lá no Cedric você consegue, inclusive, ver a fórmula de como que isso piora. Tá? Se eu usar hash duplo, com sucesso, melhora um pouco. Tá? Vai de 1.5 para 1.4, 2 para 1.6, 3 para 1.8, 5.5 para 2.6. Tá? Mas sem sucesso, melhora absurdamente. Então, para 90% cheia a tabela, demora 1/10 do tempo. Tá? Então, com hash duplo, eu estou espalhando muito mais. Tá? Então, o hash duplo é muito bom quando você quer tabelas mais cheias. Tá? De qualquer forma, é importante não deixar a tabela encher muito. É que muito para a sondagem linear é menos do que para o hash duplo. Tá? Eu posso deixar o hash duplo encher bem mais. Mas ainda assim, eu não quero algo com 99,9% de ocupação. Tá? Bom, aí você pode aumentar o tamanho da tabela dinamicamente, é o que o C++ faz. Ele vê que o hash está enchendo, ele aumenta o hash. Tá? Só que tem que fazer o rehash de cada elemento para essa nova tabela. O que é um pouco custoso.
Então, para terminar, o hashing, ele também, tabela de hash também pode ser usada para lidar com arquivos em disco, tá? Remetendo à aula passada lá de árvores B, tá? Então, vou ter um hashing que é mais ou menos assim e vou explicar mais ou menos a ideia, tá? Então, é o que a gente chama de espalhamento extensível. E a ideia é a seguinte: você tem uma chave que você quer inserir na sua... uma informação que você quer guardar. Você quer guardar o registro de um aluno, tá? Então, você calcula a função de hashing, digamos, a partir do nome do aluno, tá? Então, eu pego a chave que você me deu e transformo essa chave numa sequência de bits de tamanho fixo. Digamos, 32 bits, 16 bits, alguma coisa do tipo. Tá um tamanho lá que você quer. Tá? Então, a função de hashing transforma na sequência de bits aqui. Tá? É o que a gente estava vendo, né? Ela dá um número, mas eu quero agora um número com uma quantidade de bits que eu sei. Tá? Então, eu vou ter um negócio que é um diretório. Meu diretório é esse vetorzinho aqui. E eu vou usar os primeiros D bits de uma chave para indexar aqui esse diretório. Então, olha só, o meu diretório tem a posição 00, a posição 01, a posição 0, a posição 1. Tá? Então, é o meu índice aqui do meu diretório. Tá? Que, na verdade, você pensava o número 0, 1, 2, 3. Né? Mas só estou interpretando isso como binário. Tá? Agora, cada entrada do meu diretório é um ponteiro para uma página do disco. Lembra lá da página do disco da árvore B? Tá? É aquele bloco de memória que está lá no disco. Tem tamanho de 2 MB a 16 MB. Tá? Então, esse cara aponta para uma página lá do disco rígido. Tá? E eu vou colocar numa página só elementos que a chave coincide nos K menor ou igual a D bits. Tá? Tem algum K aqui, por exemplo, K podia ser igual a D. Então, o meu exemplo aqui, o D é igual a 2. Tá? Então, eu estou indexando com 2 bits. E olha essa chave aqui, por exemplo, essa página aqui. Você vai ver que as chaves que estão aqui, elas coincidem nos 2 primeiros bits. Tá? Podia coincidir só no primeiro bit também, não tem problema. Tá? Elas coincidem num certo número K menor ou igual a D de bits. Tá? Elas não, tá? E nessa figura não está assim, mas a gente já vai ver isso. Várias entradas do meu diretório podem apontar para a mesma página. Para eu não ter que ter tantas páginas. Se meu diretório tem tamanho, está indexando D bits, eu teria que ter 2 elevado a D páginas. Se cada um deles apontasse para uma página. Tá? Quando o D é grande, eu não quero apontar para tantas páginas assim. Tá? Talvez eu tenha que aumentar o D na hora de inserir. Vou mostrar isso. Tá? Então essa é aquela figura lá. Imagina que eu quero inserir essa chave aqui, 11010. Tá? Então eu olho para o meu diretório está indexando 2 bits. Então eu falo, eu vou inserir 11 nessa posição aqui, certo? Posição 1. Certo? Eu olho para os 2 primeiros bits, falo, tem que inserir aqui. Então tem que inserir nessa página. Mas essa página aqui já está cheia. Tá? Esse ponteiro aqui é para a informação que está guardada no lugar. Tá? Aqui é a chave, e aí você tem um ponteiro para o resto da informação em outra página, por exemplo. Tá bom? Então, queria inserir aqui, mas minha página é muito pequenininha, só cabe 3 chaves. Então não cabe aqui. Tá? Então eu preciso expandir esse diretório. 2 bits não está sendo suficiente para eu indexar a informação. Tá? Então, eu vou expandir 1 bit. Então, meu diretório vai de 4 elementos para 8 elementos. Tá? Agora, nessa página, tem todo mundo que começa com 00. Então,
As posições 000 e 001 apontam para esse cara. Então, por isso que eu falei, aqui eles coincidem, apesar do meu diretório ter 3 bits, eles coincidem com menos de 3 bits. Eles coincidem até 2 bits. No terceiro bit, eles diferem, tá vendo? Não tem problema. Estou fazendo 00 e 01 apontar para cá. Certo? Era suficiente para guardar essas chaves aqui. Então, quando eu expandi, certo? Quando eu expandi, eu peguei esse 00 e eu quebrei ele em 000 e 001. Tá? Que são as duas opções do terceiro bit. Eles continuam apontando para a mesma chave, para a mesma página, porque essa página ainda cabe coisas. Tá? Isso também vale para o 010, 011, para o 100 e o 101. Tá? O problema era essa página, não cabia a chave aqui. Então eu quebrei essa página em 2 páginas. Tá? A página 110 e a página 111. E aí eu deixo os caras que começam com 10 aqui e coloco os caras que começam com 1 aqui. Inclusive, essa minha chave, ela começa com 3 uns, então ela entrou aqui nessa cara. Tá? Então é essa a ideia. A implementação disso não é tão simples, tá? Mas consegue ver no cérebro, se não me engano. Tá? Então, você vai crescendo o diretório conforme você precisa, você vai quebrando páginas conforme você precisa. Tá? Se eu fosse inserir 10 alguma coisa, tem espaço na página, simplesmente insere na página. Quando não cabe mais nada na página, eu tenho que quebrar em 2. Tá? Então, se eu tiver N registros guardados nesse paramento extensível, em média, eu vou precisar de 1.44 N dividido por M. M é o tamanho da minha página. Tá? Páginas. Bom, o melhor que eu podia fazer era colocar os N elementos em N dividido por M páginas. Certo? É o mesmo argumento lá do hashing antes. Cabe M elementos numa página, então o melhor que eu posso pôr é N dividido por M elementos em cada... no número de páginas que eu posso usar, desculpa. Na melhor das hipóteses é N dividido por M. Que é encher todas as páginas certinho. Tá? Se eu encher todas as páginas certinho, eu uso N dividido por M, teto, páginas. O espalhamento extensível gasta 44% a mais do que o melhor que dava para fazer. Tá? E qual que é o tamanho desse diretório? Certo? Porque ele começou com tamanho 1, aí depois foi para tamanho 2, aqui ele já está em tamanho 8. Então ele está crescendo exponencialmente conforme eu vou precisando de mais bits. Tá? Bom, ele também não é muito grande. Tá? Se M for um número muito grande, M mais 1 dividido por M é um número bem perto de 1. Certo? Limite de M mais 1 sobre M vai para 1. Certo? Quando o M vai para o infinito. Tá? Então esse número é um número perto de 1. Tá? Então, eu estou pegando esse número de elementos dividindo pelo número de páginas, desculpa, o tamanho da página basicamente, se o M for grande. Se o M for pequeno, aí esse número aqui já é maior. Mesmo se M for 1, isso daqui é N ao quadrado. Tá? Não é tão grande assim. Tá? Então, conforme M, se M for 1000, por exemplo, esse é um número muito próximo de N, e aí N dividido por M, tá? Que é de fato o número de páginas que a gente precisa, e aí eu preciso de 4 vezes esse número. Tá? Então ele está meio perto do número, o tamanho do diretório está razoavelmente perto do número de páginas que você tem. Tá? E é lógico que eu preciso de uma posição, eu preciso de pelo menos uma posição do diretório para cada página. Tá? Uma página pode ser apontada por vários caras, mas pelo menos por um cara ela é. Bom, só concluindo então,
essa é uma estrutura de dados excelente, tá? Para inserir, remover e buscar dados pela chave. Tá? Se eu pego um N grande, faço uma boa função de hashing, eu estou inserindo, removendo e buscando muito, muito rápido. Muito mais rápido do que eu faria numa árvore balanceada. Tá? Então, com uma boa função de hashing, essas operações levam tempo O de 1. O de 1 eu estou supondo que o N é proporcional a N. N é metade de N, ou N é igual a N, alguma coisa nesse sentido. Ou no caso do endereçamento aberto, que M é 2 vezes N, 3 vezes N, tá? Só que ela não é boa se eu quiser operações relacionadas à ordem das chaves. Então, se eu cadastrei todos vocês no meu hash, agora eu falo assim, agora eu quero a lista dos alunos ordenados. Como que eu faço isso? Não é fácil, certo? Eu tenho que percorrer toda a tabela de hash, pegar todos vocês, colocar todos no vetor e mandar ordenar o vetor. Tá? Enquanto que lá na árvore binária de busca, é só eu imprimir em ordem. Eu já tenho todo mundo ordenado. Tá? Então, se eu quero operações que tenham a ver com ordem, o hash não é bom. Vai ser muito custoso. Tá? Então, não significa que eles são sempre melhores que as árvores. Tá? É que você tem que saber. Aqui eu não preciso ordenar nada. Então, um hashing é bom. Aqui eu preciso ordenar, então eu vou usar uma árvore. Tá? Ou eu posso precisar de sucessor, antecessor, mínimo, máximo, todas essas coisas aqui no hash é muito caro. Tá? Qual a implementação que eu uso? Sondagem linear, ele é o mais rápido se a sua tabela for esparsa. Tá? Se eu tiver um N muito grande em relação a N, por exemplo, o meu N é 2 vezes N, sondagem linear é o mais rápido. Tá? Só que, então eu vou estar gastando bastante memória. Tá? Estou gastando o dobro de memória do que eu precisava para guardar os dados. Se eu precisar usar melhor memória, aí eu uso hash duplo. Tá? Porque aquilo que eu mostrei para vocês, eu posso pôr 90% da tabela, a tabela vai estar 90% cheia, e ainda demora só umas 5, 6, umas 6 análises de pontos do vetor. Né? Só tem que acessar umas 6 posições. Tá? Então, hash duplo usa melhor. Usa a memória melhor. Ele é mais lento, porque eu tenho que ficar fazendo mais conta. Tá? Para calcular a posição. Eu tenho que calcular a segunda função de hash, e tenho que ficar fazendo uma continha mais complicada. Tá? E o encadeamento separado, que é aquele primeiro, para vocês, é mais fácil de implementar. Porque é um monte de lista ligada, eu descubro qual lista ligada que eu tenho que inserir, buscar ou remover, e aí é só lidar com a lista ligada. Tá? Endereçamento aberto é mais chatinho de você implementar, você vai ter que pensar esse negócio do vazio, se você vai fazer rehash ou não, ou se vai ter um item dummy para indicar vazio, um item dummy para indicar removido, tá? Um pouco mais complicado de implementar do que o encadeamento separado. Tá? O chato é que eu fico usando memória a mais que os ponteiros aqui. Tá? E não é tão rápido quanto sondagem linear. Bom, além disso, a gente usa a função de hash para outras coisas. Tá? Então, uma das coisas é verificação de paridade. Então, o que é verificação de paridade? Eu faço transmissão de dados, tá, pela internet, por exemplo, e, obviamente, pode ter falha no sinal na hora de transmitir. Certo? É um processo físico lá, pode ter algum problema de escrita, de leitura, alguma interferência elétrica, qualquer coisa do tipo, de alguma forma afetar um bit, digamos. Imagina, você está baixando um filme lá, 4 GB, um bit veio errado. Se o arquivo está corrompido, nada funciona mais. Tá? Então, a gente pode, por exemplo, calcular o hash no arquivo, transferir o arquivo e o hash do arquivo. E aí depois você, quando o arquivo chega,
você calcula o hashing do arquivo e vê se os dois hashes são iguais. Se não são iguais, o arquivo foi comprometido na transferência. Pode até ter sido algum adversário malicioso lá que quis passar um vírus, alguma coisa assim. Tá? Então uma coisa que é bem comum é distribuição de Linux. Você vai baixar a distribuição de Linux, tem um arquivo para você baixar, tem um arquivo .md5, que é o hash daquele arquivo. Tá? E aí na sua máquina você consegue calcular o hash do arquivo que você baixou e ver se é o mesmo arquivo de hash que está lá no site. Tá? Serve para várias coisas. Por exemplo, dígito verificador. Tá? Então o seu CPF tem um hash. Tá? Você tem 2 dígitos verificadores no seu CPF. Tá? Então você pega os primeiros números do seu CPF, faz uma conta lá, não sei como é essa conta, mas você acha na internet. Tá? E isso te dá um número de 2 dígitos, que são os seus 2 dígitos verificadores. E aí você vê se a conta que você fez lá baixa aqueles 2. Então se você errar a digitação do seu CPF, o site fala CPF inválido. Como é que ele sabe que esse CPF é inválido? Como é que ele sabe que o CPF não é do fulano? Tá? Bom, se você errar muito, você pode bater no CPF de outra pessoa. Tá? Mas se você digitou um dígito errado, vai dar um CPF inválido. Porque o dígito verificador não bate com os dois números. Tá? Então, esse que eu falei para arquivos, né, tem o MD5, o SHA-1, são formas de você verificar se aquele arquivo é o que foi enviado lá no começo. Tá? Se não teve algum erro de transição. Existem coisas também de reparação, que aí não entra em hash, mas existem formas, quer dizer, quase como se fosse um hash. Mas eu transmito informação para você e eu transmito uns bits a mais. Esses bits são, se eles detectam um erro, tá? Do que eles mostram que teve um erro na transmissão e eles são capazes de corrigir o erro da transmissão. Tá? Então, você tem uma redundância de informação lá. Sei lá, se eu errar até 4 bits, eu consigo reparar a informação. Errou mais que 4 bits, eu já não consigo. Tá? Então, tem isso. Tá? Usualmente, se a pessoa for razoavelmente esperta, quando ela for fazer um banco de dados, for guardar a sua senha lá, ela não guarda a sua senha, ela guarda o hash da sua senha. Então você vai lá e digita a sua senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao invés de eu ir no banco de dados e guardar 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu, em geral, ponho um negócio que a gente chama de sal. Então eu pego 1, 2, 3, 4, 5, 6 e somo com 127. Sei lá, algum número fixo sempre. Tá? E calculo a função de hashing desse número. E eu guardo essa função de hashing lá. Quando você vai logar, você vai lá e digita 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que ele faz? Ele soma 127, calcula a função de hash e vê se o que tem no banco de dados é o mesmo que deu o resultado da função de hash. Se deu, ele fala que você pode acessar o sistema. Se não, ele fala que sua senha está errada. Tá? Então, isso daqui evita o vazamento de informação se tiver ataque. Se alguém acessar o banco de dados, tudo bem, eles conseguiram todas as suas informações daquele site, mas eles não conseguiram sua senha. Isso é importante. Porque, em geral, a sua senha do e-mail é a mesma senha da DAC, é a mesma senha do Facebook, que é a mesma senha do Twitter. Eu não aconselho vocês fazerem isso. Tá? Eu aconselho vocês terem senhas diferentes para cada sistema. Mas, se a pessoa usa um hash, vazou a senha, não significa muito. Tá? Porque vazou o hash da senha, não vazou a senha. Tá bom? E o hash que a gente usa, em geral, você não consegue... a ideia é que como o hash tem colisões, em geral você não consegue fazer a inversa do hash. Tá? Tem bons hashes que podem ser usados para isso, que a gente não sabe calcular a inversa. Então, mesmo você sabendo a função de hash e qual é o hash da senha da pessoa, você não consegue descobrir a senha da pessoa. Você não consegue fazer o inverso. Tá? Então, você tem segurança disso daqui. Tá? Tem um detalhe. Eu tenho que garantir que a probabilidade de 2 senhas ter o mesmo hash seja ínfima.
Porque senão, eu vou lá e digito a senha, sei lá, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, dá o mesmo hash que 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí eu entro, mas a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu estou acessando o sistema com uma senha inválida. Então, a gente quer funções que a probabilidade de ter colisão é minúscula. É uma em sei lá, quadrilhão, sei lá, uma coisa muito absurda, assim. Tá, para uma pessoa digitando uma outra senha, tentando hackear a sua conta, não bate o mesmo hash de acesso. Tudo bem? Aliás, sempre desconfie de lugares que você cria uma conta e vem um e-mail para você com a sua senha em branco. Vem assim, você criou o usuário fulano e a sua senha com a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se o cara tá mandando esse e-mail para você, a segurança dele é uma porcaria. Certo? Porque primeiro, se ele mandou esse e-mail, ele não guardou o hash, ele guardou a senha. Tá? Ele não calculou o hash e guardou o hash. Ele guardou a senha para te mandar o e-mail. Segundo, ele mandou a senha em branco, em plain text, né, quer dizer, no seu e-mail. Então, se alguém acessar o seu e-mail, ele tem a senha do sistema. Tá? Ou os sistemas que... se você entrar no sistema, fala assim, recuperar senha, e ele manda a senha para você, ele está guardando a senha para você, ele não está guardando o hash. Concorda? Se ele falar, tá aqui um link, aí você clica no link, você define uma nova senha, aí provavelmente ele não guardou a senha em branco. Né? Senha desencriptada. Tá? Só uma dica. E cogitem seriamente usar senhas diferentes para serviços diferentes. Tá? Se estiver usando hash. Porque aí você fala assim, Facebook é seguro, Twitter é seguro. Aí você vai lá e compra purificador de água na H2O Purificadores. Eu fiz isso recentemente. Sei lá quem que é H2O Purificadores. Certo? Sei lá qual é qual é a segurança do sistema do cara. Aí eu vou lá pôr minha senha no Facebook. Aí alguém vai lá, hackeia o sistema H2O Purificadores, tem meu e-mail e minha senha. Ele entra no meu Facebook. Pior do que isso, ele entra no meu e-mail. Se ele tiver acesso ao meu Gmail, ele entra em qualquer serviço meu, porque é só ele ir lá falar que ele esqueceu a senha. Então, pelo menos no e-mail, usem uma senha diferente. Pelo menos.